O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, respondeu com duras críticas ao deputado Gustavo Gayer, do PL, após este tecer comentários ofensivos sobre o presidente Lula e a ministra Gleice Hoffmann. Misógino como sempre, Gayer chegou a comparar Gleice com uma prostituta e, em retaliação, Lindbergh chamou Gayer de canalha, vagabundo e assassino. É treta, é barraco, e a gente vai trazer para você agora no Plantão do Meteoro. É o Gayer, né? Chamando a Day Oliveira aqui na tela pra gente, pra contar essa história dessa treta aí, desse barraco. A gente quer ver, Day. A gente quer ver, e a gente estava ansiosa, inclusive, ansiando que uma outra pessoa do PT também começasse a colocar a mão ali na ferida, meter o dedo no vespeiro e começasse a brigar que nem gente grande. Eu acho que isso é um ponto importante. O Lula do Novo Testamento, ele se cercou de pessoas ali tranquilas, existe certamente uma orientação, uma indicação ali para as pessoas serem mais permissivas até com a extrema-direita, e pessoas como Gayer não merecem o mínimo de... Gente, não dá, eu não falo nem de respeito, mas pessoas como Gayer não dá para você deixar passar tranquilamente acusações como essa que ele fez a Gleice Hoffmann. E, nesse caso, o Lindbergh, ele tem uma questão também pessoal, né? Porque o Lindbergh, ele tem um relacionamento amoroso com a Gleice Hoffmann. Então, assim, foi para um lado político muito sério, mas ele também, ele disse, não, agora é minha Gleice. Inclusive, ele tem uma postagem que ele comenta, né, sobre a Gleice com uma questão muito pessoal, muito gentil. Lindbergh, para quem não sabe, ele é um político de formação desde o movimento estudantil dentro do partido. Ele, por exemplo, é responsável, ele tem uma linha do trabalho do Lindbergh numa escola de formação do PT, que é a Perseu Abramo, se eu não me engano é assim que se pronuncia, que é uma escola, né, de formação para conhecimento da esquerda, da militância, para politização das pessoas. Eu acho esse tipo de trabalho muito importante, inclusive, muito necessário. E o Lindbergh, por todo o seu conhecimento, por toda a sua bagagem, ele não ia deixar passar, era algo muito óbvio. E é importante a gente compreender a lógica da violência contra a Gleice Hoffmann desse jeito. A lógica da violência contra a Gleice é muito porque o governo ele deixou, né, nesses últimos 2 meses agora, houve uma mudança, né, após tudo que aconteceu com o PIX e toda a movimentação que vem acontecendo no Congresso, e se entendeu que é necessário também sair um pouco da defensiva e partir um pouquinho para o ataque. Então, algumas mudanças ali dentro das cadeiras que aconteceram no governo foi para que isso acontecesse, e a Gleice Hoffmann, que é extremamente competente, não à toa, ela é uma mulher dentro de um movimento, de um partido tão grande quanto o PT, e ela, né, agora ela está como ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, e não à toa também é uma deputada muito bem votada, e também presidente do partido, que é um ponto extremamente importante que você levaram para o partido. Se eu não me engano, a Gleice, só tiveram 2 mulheres presidentes de partido no Brasil, se eu não me engano, ou atualmente só tem 2 mulheres, mas a Gleice é isso, a Gleice ela tem um título que é muito importante de ter, de ser presidente de um partido como o PT, um partido de massa, né, um partido com tanta força que ele tem. Pronto, dito tudo isso, agora a gente vai ver o barraco. Contextualizei para a gente ver o barraco. Agora sim, Lúcia, vou te pedir para trazer o tweet. A gente vai começar pelo do Lindbergh, tá? Porque o Lindbergh, a gente precisa mostrar a Gayer aqui, não. O Lindbergh, ele já faz o repost do que Gayer comentou, né? Meu Deus do céu. E aí ele fala já em cima do que o Gayer já metendo né, de 2 pés nas portas. Vou te pedir para descer só um pouquinho, só para eu ler o que o Gayer comentou, por favor, Lúcio. Que o Gayer comenta, né? A impressão minha o Lula ofereceu a Gleice Hoffmann como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues. E aí a gente está falando de um parlamentar que disse que o Lula seria um cafetão, e se o Lula é um cafetão, a Gleice seria uma prostituta, porque cafetões trabalham agenciando as prostitutas. E a resposta do Lindbergh foi canalha, vagabundo e assassino. Entre aspas, tá, gente? Eu gostaria muito de ser a pessoa que arcaria com esse processo, mas eu não sou.
Aí, entre aspas, é o Lindenberg que escreveu isso aí e continua dizendo: não vale gastar mais do que isso com tipos como você. Já fechou muito bem, mas ele não parou por aí. Eu vou te pedir, Luz, para trazer o segundo tweet, porque, lógico, né, quando você chama alguém de canalha, assassino, geram repercussões. E olha o que o Lindenberg, ele continua. Ele aponta, né, que o Geyer, vocês sabem quem é o Geyer, Gustavo Geyer? Cometeu duplo homicídio dirigindo bêbado, daí a acusação de assassino. Deixou uma terceira vítima paraplégica, condenado por assédio, investigado por desvio de cotas, falsificação e peculato, denunciado no STF por racismo. Ser atacado por gente assim é um orgulho. Então, acho que ninguém, né, nesse caso, nesse contexto, né, se uma pessoa tão, como ele contextualiza aí, né, cheia de problemas com a justiça, o judiciário, de moral, e infelizmente, volta e meia a gente fala sobre o Geyer aqui, ou seja, isso significa que eu vou lá no Chorume, que é o YouTube do Geyer, assistir os vídeos dele de 5 minutos, falando coisas assim absurdas. Eu não lembro quem é o Geyer. Geyer falou no Enem aí de 2022, se eu não me engano, que a filha dele não, se passasse no Enem, não cursaria, porque a filha dele, inclusive, não passaria, porque se nega a responder perguntas comunistas, etc., feministas. Ele está falando de conhecimento geral, ele está falando de educação. Esse é o pensamento de gente como Geyer, gente. Extremamente misógino. Sim, ele foi acusado de racismo por falas absurdas, e por aí vai. O Geyer, se o Brasil tivesse um judiciário sério, o Geyer já tinha sido caçado há muito tempo. Lembrando que ele naquela patotinha que foi lá para os Estados Unidos pedir sanção para o Brasil, né? Exatamente. Inclusive, a gente já aquele vídeo dele falando, né, meu nome é Gustavo Geyer, mas aí ele fala em inglês, assim, em inglês. Esqueci de trazer esse vídeo, gente, porque ele tenta traduzir, botar o nome dele como se fosse em inglês, é muito ruim, inclusive, é muito feio, mas enfim, né. Vou te pedir, Lúcio, para colocar o nosso terceiro link, porque, assim, essa história, inclusive, tem desenrolar, tá? E tem, inclusive, um ponto interessante, que o presidente Lula resolveu defender a Gleice Hoffmann, mas deslizou. Vamos assisti-lo, por favor? Agora, Yuri Pita, a gente vai falar sobre um tema que a gente chamou na nossa passagem antes do intervalo e a gente vai falar dele agora. E aí eu faço uma provocação para você que está em casa. Você já sentiu vergonha alheia hoje? Se não, vem comigo. No evento que participou hoje, e nós já falamos mais cedo, né? O presidente Lula disse que escolheu uma mulher bonita, no caso Gleice Hoffmann, para a Secretaria de Relações Institucionais, para diminuir a distância com o Congresso. Ele fazia referência à ministra Gleice Hoffmann. Vamos ver. É para isso que a gente quer facilitar que vocês tenham acesso a crédito. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Não, né? A cara do Lúcio é ótima. A cara do Lúcio é ótima. A cara, meu Deus, a cara do Lúcio. Mas assim, gente, a Gleice, ela não está nesse papel por ser uma mulher bonita. Foi um elogio que o Lula quis fazer a ela, e por ela ter uma relação de longa data com o Lula, né? Gleice está no partido desde muito cedo. E assim, eu não sou uma pessoa, nunca defendo o Lula nesses casos, porque eu acho que essas delizadas ele não deve fazer. Está extremamente errado, logicamente. Ele sabe o contexto político, ele sabe como é a nossa sociedade, e ele sabe que você elogiar uma pessoa pela beleza automaticamente tira toda a luta, né, toda a carga que essa pessoa teve e a capacidade dela até chegar nesse ponto aí. Mas Lula não colocou uma pessoa de sua total confiança, que justamente, né, líder de um partido,
nesse cargo de relações institucionais, porque ele queria só colocar uma pessoa de confiança. Ele colocou a Gleice por um motivo. Ela consegue dialogar e ela é dura. A Gleice, diferente de algumas outras pessoas, ela não cede com facilidade. Ela sabe até onde se pode puxar e ela sabe até por que momento ser flexível. Diferente do Rui Costa. Inclusive, a Gleice teve que assumir esse papel porque a gente tem um ministro muito ineficiente nas relações, que é o Rui Costa, que deveria fazer esse papel ali de trânsito entre deputados e senadores e aprovar projetos para o governo. Essa também seria a função do ministro da Casa Civil, enfim, né? Vou te pedir, Lúcio, para colocar a resposta da Gleice, que a Gleice falou também, tá? Só rapidinho, Lúcio, a Joana Lorena comenta aqui uma coisa, foi desnecessário? Foi, mas também fiz a leitura que a Day fez, que não é porque ela é bonita que ela está lá. Nós sabemos que não é, porque não adianta, sendo uma mulher, ela poderia ser, por exemplo, a primeira-dama de qualquer pessoa. Se ela tem um cargo de liderança dentro de uma política extremamente misógina, sexista, e eu até me arrisco a dizer, o PT é um partido que também conserva muitos machistas, conserva muito do nosso pensamento patriarcal. O próprio Lula faz discursos absurdos em muitos momentos. Então, assim, estar nesse local de poder dentro deste partido é realmente muito... A pessoa tem que ter muita capacidade, ponto. E aí... Vamos ouvir o que a Gleice fala, porque também tem um pouco de verdade no que ela traz. Por favor, Lúcia. Indicou mulher bonita para negociar com o Congresso Nacional. Olha, gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando, na realidade, ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres. Sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar. Isso vai ter resposta à altura. Obrigada. Eu acho essa fala da Gleice fantástica. Gostei, bom posicionamento, né? Pois é isso, por esses posicionamentos que ela está como líder desse partido, que não é fácil, gente, não é nem um pouco fácil. Isso aí, eu sempre pontuo quando eu falo do PT e faço críticas à nossa esquerda, eu pontuo como, muitas vezes, só por ser esquerda, não quer dizer que esse governo ele vai ser totalmente progressista, muitas vezes não é. Então, mesmo dentro de um partido de esquerda, existem muitas violências que as mulheres, que as pessoas negras, que a LGBTQIAPN+, sofrem nesses espaços. E dito tudo isso, e dizendo uma coisa que eu adorei o que o Lindenberg falou para o Gaia, a gente tem um desdobramento, tá? Que é o seguinte, a gente tem aí a possibilidade, com o apoio do Alcolumbre, da cassação do Gaia. Realmente a gente tem, neste momento, essa possibilidade, que é algo, assim, fantástico, gente. Por favor, Lúcia, muito obrigada, viu? Alcolumbre e PT vão ao Conselho de Ética contra Gaia após essa fala sobre a Gleice Hoffmann, e aí, né, o que a gente já falou do Lindenberg, que chama o Gaia de canalha. A gente adorou o barraco, pelo menos eu adorei o barraco, depois vocês comentam aqui embaixo, o pessoal do chat, vocês comentam aqui, se vocês gostaram do barraco. E aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele vai denunciar o deputado federal, Gustavo Gaia, em duas frentes, depois dessa fala aí que ele associa a Gleice com uma prostituta que estaria sendo cedida pelo Lula para os acordos institucionais serem feitos. E, inclusive, o Conselho de Ética na Câmara, e também vai ser feita uma representação criminal, né? O Alcolumbre, junto com o PT, além do Conselho de Ética na Câmara, vai indicar o Gaia para uma ação ali, um processo interno, também vai haver uma ação judicial. Então, isso é muito importante que aconteça e que, né, dessa vez, pelo menos, os presidentes da Câmara e do Senado, já que a gente não tem mais o Lira na Câmara, inclusive,
que não deixe que aconteça o que vem acontecendo há muito tempo, que é essa baixeza, essas violências que vem acontecendo, né, que a gente vem acompanhando, inclusive que já foi denunciado como violências institucionais, porque o Gayer, assim como vários outros deputados, senadores, eles tentam silenciar, tirar a palavra, tirar a voz. A gente teve no ano passado, infelizmente, gente, esqueci o nome da deputada do Rio de Janeiro, do São Paulo, que é uma senhora muito fofinha do PSOL, e ela sofreu, né, um ataque, ela Erundina, foi, né? Isso, Luísa Erundina, obrigada, Lúcia. E ela sofreu um ataque violento contra, né, a sua figura, então depois ela passou mal, chegou a ser internada. Esse tipo de coisa não se deve aceitar em lugar nenhum, né? Divergir de ideias, pensamentos, tudo bem, mas chamar alguém de prostituta é muito baixo, não se deve permitir mais isso na política. Então, a gente espera que dessa vez, né, o judiciário faça alguma coisa e quem sabe a comissão de ética também, né, já que o próprio presidente da casa achou o gesto inaceitável. Então, olha, quem sabe os ventos não estão soprando a favor de uma mudança no nosso cenário político. Estou pensando positivo, tá? Eu sei, desculpa, gente, eu estou sendo muito Alice, mas estou pensando positivo aí. A Poliana me contaminou. É isso, Lúcia. Mas tá na hora, né? Tá na hora de esse tipo de fala absurda, como a fala do Gayer, ser punida à altura, né? Eles se colocam aí numa posição de imunidade parlamentar para falar esse tipo de absurdo numa rede social que, em tese, não deveria estar coberta pela imunidade parlamentar. Ele tem imunidade para falar no parlamento. Ele fala fora do parlamento não deveria estar coberto pela imunidade parlamentar. E aí o cara, e isso tem sido uma prática comum da extrema-direita, que é falar pelos cotovelos, ofender gratuitamente, ofender assim, à torta e à direito, e não ser punido. E aí é óbvio que eles vão continuar fazendo isso, né? O que a Glaze fez pro Gayer para ele falar esse tipo de coisa dela, sabe? O cara não consegue se posicionar sem ofender as pessoas. É um absurdo, esse cara tem que ser punido, esse cara tem que ser caçado. Nem deveria estar lá, né? Nem deveria estar lá por todos esses crimes que o Lindenberg diz que ele cometeu aí. Agora, ele não pode ter esse tipo de comportamento como um parlamentar que representa muita gente, né? Porque quando você é eleito numa democracia representativa, você está representando muita gente. Então você tem que ter, por isso que a gente fala, né, que é um decoro parlamentar. O que é o decoro parlamentar? É você se portar como uma pessoa pública que representa muita gente. A partir do momento que você tem esse tipo de fala horrível, esse tipo de fala horrenda aí, você tem que ser punido. Que isso? Senão vira palhaçada, senão vira um circo. Aí qualquer um pode falar qualquer coisa, não é? Não pode, não. Ficamos por aqui, Dai? Perfeito, Lúcio. Ficamos por aqui. Na tela para você QR Code para se tornar membro do Clube do Fim. Tá aí, ó.